quais são os números da Conab referentes à segunda estimativa da safra brasileira de café de 2023, além dos números referentes à produção, exportação e estoques mundiais de café. Essa safra de 2023 é de bienalidade negativa e a Conab fala em uma safra de 54,7 milhões de sacas de café. Essa safra significa 7,5% maior que a safra de 2022, que foi de bienalidade positiva. E entre os fatores que explicam essa safra maior esse ano, mesmo sendo de bienalidade negativa, são os fatores climáticos. Em 2021 nós tivemos seca e tivemos geada. E essa safra também significa 14,7% maior que a safra de 2021, que também foi de bienalidade negativa. A Conab também ressalta que essa estimativa é preliminar, porque até então menos de 5% da safra de café havia sido colhida. O café arábica representa 69,3% do total. São 37,93 milhões de sacas, o que significa 15,9% a mais que 2022. Segundo a Conab, dois fatores explicam esse aumento. Primeiro, 1,9% de aumento na área de café e 13,7% de aumento na produtividade dos cafezais. E esse aumento de produtividade se dá pela expectativa de retomada da produção no estado de Minas Gerais, que é o primeiro maior produtor do país e foi o estado mais afetado pelas secas e pelas geadas. Os maiores aumentos esperados em termos de produtividade dessa safra de café são, respectivamente, para os estados de Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Com relação à produção do café Conilon, são estimados 16,8 milhões de sacas, o que significa 7,6% a menos que a safra anterior, também devido a problemas climáticos ocorridos no estado do Espírito Santo, que é o maior produtor de café Conilon do país. Em Minas Gerais, o aumento da área produtiva se deve à adição de áreas que estavam em renovação no último ciclo devido ao clima adverso ocorrido nas duas últimas safras. Porém, em 2022, o clima se mostrou mais favorável, ocorrendo chuvas já a partir do mês de setembro, exceto para a região norte de Minas Gerais. E essas chuvas se prolongaram até março, garantindo bom volume de disponibilidade hídrica no solo, porém trazendo certa dificuldade para o manejo fitossanitário e também dificultando o manejo de adubações. Mas esse bom volume de água no solo tem favorecido a granação do café. E esse é o fator principal que tem determinado a maior produção nessa safra. Também foram observadas floradas prematuras no mês de agosto. E nós também vamos ter um aumento da proporção de café de varrição esse ano. Nas regiões sul e centro-oeste de Minas, esse bom volume de chuvas também tem permitido a recuperação de lavouras depauperadas devido ao clima desfavorável das últimas safras. E nessas regiões, o acúmulo de chuvas também tem favorecido a granação do café. E no cálculo total da área do estado de Minas Gerais, também foi contabilizado pela Conab a ocorrência de granizo em algumas regiões. Outro efeito desse aumento do volume de chuvas tem sido o aumento da incidência de doenças como foma, ascoquita, mancha aureolada e também da cercóspora, devido ao atraso nas adubações. Outro ponto importante é que as lavouras recepadas em 2020, devido à seca, já estão retomando a produção e somando as lavouras novas. No estado de São Paulo, as principais regiões produtoras têm sido a Alta e a Média Mogiana Paulista, além das regiões de Garça, Marília e Avaré. As condições de chuva também têm sido favoráveis à cultura, que também se encontra na fase inicial de colheita. Assim também há perspectivas de melhor colheita, devido às condições climáticas mais favoráveis comparadas ao ano anterior. Isso apesar de terem também ocorrido podas de lavouras depauperadas devido à seca e de lavouras geadas. Quanto ao Espírito Santo, o estado ele é importante não apenas na produção do Conilon, mas ele também produz o arábica.
Já nesse estado, o clima não favoreceu tanto e as chuvas atrasaram mais, tendo ocorrido em algumas regiões desfolha das lavouras devido a rajadas de vento. Já na fase de granação, em dezembro e janeiro, choveu bem, favorecendo assim o enchimento de grãos. No estado, a colheita também está na fase inicial, e esse ano deve haver redução da produção do estado devido aos fatores climáticos adversos e também devido à bienalidade da produção. O estado da Bahia também tem se destacado na produção do café arábica, principalmente as regiões do Planalto Baiano e do Cerrado. Na região do Planalto é caracterizado por altitudes elevadas e um clima mais ameno, produzindo assim cafés de qualidade reconhecida, inclusive com selo de indicação regional. Destacam-se as regiões de Vitória, Chapada e Brejões. No Cerrado Baiano, a cafeicultura é caracterizada por alta adoção de tecnologia, com o uso de irrigação, o que tem feito com que a produtividade média dessa região seja de quase 100% superior à média nacional. Na média, no Brasil se colhe 22 sacas por hectare, enquanto que no Cerrado Baiano, a média na safra de 2022 foi de 43 sacas por hectare. E nessa safra de 2023, que é de bienalidade negativa, são estimados uma colheita de 39,9 sacas por hectare. A produção total do estado nessa safra é estimada em 1.168.000 sacas, menor que a safra anterior, que foi de 2.200.000 sacas de café. Goiás também é outro estado com alta produtividade na cafeicultura. Em 2022, a média foi de 44,8 sacas por hectare. E nessa safra de 2023, são estimados uma produtividade de 43 sacas por hectare. E os principais motivos que têm contribuído para essa alta produtividade também no estado de Goiás são a adoção de irrigação, o uso de variedades melhoradas e espaçamentos mais adequados, com maior nível de adensamento. E mesmo com a adoção de irrigação, as condições climáticas esse ano foram mais favoráveis para as regiões de cultivo em sequeiro, favorecendo o armazenamento de água no solo e com boas expectativas de colheita no estado de Goiás. A Conab também apresenta alguns dados, comparando a produção com a exportação de café, os estoques mundiais e o consumo de café. Em 2023, os estoques se mantiveram mais restritos, principalmente devido às adversidades climáticas ocorridas em 2021 e 2022. Assim, nós tivemos em 2020 o recorde de produção. Foi um ano de bienalidade positiva, foram colhidos 63,1 milhões de sacas naquele ano. Já em 2021, de bienalidade negativa, a produção caiu para 47,7 milhões de sacas. Já em 2022 foram colhidas 50,9 milhões de sacas de café. E para esse ano de 2023 são estimados 54,7 milhões, ainda abaixo do recorde histórico de 2020. Esse crescimento da produção, segundo a Conab, favorece a recomposição dos estoques de café. E, apesar da redução das exportações no primeiro semestre, essas exportações podem aumentar no segundo semestre, já que nessa época do ano se concentra a maior parte da colheita. Quanto ao mercado internacional, são estimadas uma produção total de 172,8 milhões de sacas, com um estoque de 34,1 milhões, sendo o consumo de 167,9 milhões de sacos. Isso significa um estoque final de 39 milhões de sacas. Esses são os números disponíveis. Comente abaixo o que você acha dessa estimativa de safra feita pela Conab.